Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, vai se inscrever agora e deixar o seu like nesse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer o logo que está aparecendo na sua tela agora. Com a tela do meu Illustrator aqui já aberta, eu vou fazer a preparação. Eu sei que você que já acompanhou todos os vídeos dessa temporada já está acostumado com esses primeiros passos, que é desativar essa ferramenta aqui e manter ativa a minha Smart Guides. E para começar, eu vou criar um grid modular 17 por 17. Tem um vídeo aqui no canal já explicando como que a gente consegue criar grids pelo Illustrator, ou com foco no tamanho do módulo, ou com foco no tamanho total desse grid. Nesse caso aqui eu vou optar por fazer através do primeiro método, que é com controle do tamanho do módulo, que é o seguinte: eu vou invocar a minha Rectangle Tool com a tecla de atalho M e vou dar um clique na tela. A partir disso eu consigo definir o tamanho que eu quero para esse módulo. Aqui eu vou colocar 40, certo? Quero 40 pixels para o tamanho do módulo e vou tirar o fio, que é o preenchimento dessa forma, através da tecla de atalho barra. Você consegue perceber aqui no meu Color Picker que se eu tenho uma cor e aperto barra, eu estou tirando essa cor, certo? Com a tecla Alt para poder duplicar e a tecla Shift para manter o mesmo eixo, eu vou conectar esse novo quadrado à lateral direita do meu quadrado anterior até aparecer Intersect. E aparece Intersect graças à minha Smart Guides ativa. Eu tenho esse indicativo de que as formas estão se conectando. E a partir disso eu vou apertar a tecla Ctrl D para duplicar a última ação que eu fiz. A última ação foi pegar um quadrado e movimentar ele 40 pixels para o lado. E agora eu vou apertar Ctrl D até ter os 17 módulos formando as 17 colunas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu vou selecionar todos aqui com Ctrl A. Vou dar um zoom com Ctrl+, para te mostrar uma coisa que acontece. Por padrão, o Illustrator está definindo aqui para a gente o Stroke como Inline. Então eu consigo mudar aqui, clicando em Stroke, na nossa barra de controle, e mudando o Align Stroke para Center, para não ficar dando essa aparência aqui de não estar tangenciando. Com tudo selecionado, posso apertar Ctrl 0 para dar um Fit Artboard, Alt Shift, porque agora eu quero fazer as linhas. Selecionar tudo aqui, né? Alt Shift, mantendo agora o eixo vertical, Intersect, conectou. Eu vou apertar Ctrl D até eu ter 17 linhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl G para poder agrupar e vou centralizar isso aqui a tela. Aí você pode estar se perguntando, cara, por que você escolheu esse método que é um pouco mais difícil ao invés do segundo método que você tem controle pelo todo e consegue definir o número de linhas e colunas? A resposta é: quando eu tenho um módulo que é um valor inteiro, eu tenho mais controle sobre a eficácia das técnicas que eu estou aplicando aqui no Illustrator. Porque hoje o Illustrator tem uma limitação, que é trabalhar com 4 números após a vírgula, e isso faz com que ele arredonde alguns valores e isso pode prejudicar na aplicação de determinadas técnicas. Uma outra forma, uma forma menos trabalhosa de eu conseguir chegar nesse resultado é o seguinte: já sei que eu quero fazer o tamanho 40 pixels, eu pego 40 e multiplico por 17. Eu vejo que o tamanho total vai ser 680. Posso pagar isso aqui tudo. E com a minha Rectangle Tool, eu dou um clique na tela e defino o tamanho para 680. Feito isso, eu venho em Object, Path, Split into Grid e consigo definir aqui, ó, para o tamanho 17. Aí, através do meu height, eu consigo ver a altura, que está 40 pixels. E repito esse processo aqui também para as columns, onde ele vai trazer o meu width para 40 pixels também. Sempre lembra de confirmar se o total daquele tamanho se mantém igual ao número que você definiu no começo. Normalmente a Split into Grid ele deixa com 1 pixel de diferença por algum bug, não sei o que acontece, mas sempre bom verificar essa parte do total aqui. Vou apertar OK, definir aqui a espessura dos meus grids para 0.2, que aí eu consigo distinguir visualmente o que é grids do que é guides, então fica mais organizado para mim. Posso com Ctrl G, eu vou agrupar, porque eu não agrupei o todo, né? Então vou agrupar esses aqui agora para alinhar ao centro da minha tela, Ctrl Shift G para desagrupar e vou renomear a minha layer para grids. Posso bloquear ela aqui e vou criar uma nova layer chamada Guides. Nessa layer chamada Guides, eu vou criar uma elipse que tem um diâmetro igual ao tamanho total dos meus grids aqui. Para fazer isso, eu tenho 3 caminhos possíveis. Um deles é identificar um módulo central aqui. Por exemplo, eu acho que pode ser esse aqui. Pronto, eu venho com Alt e Shift. Alt para que aquele primeiro clique com a minha Ellipse Tool ela seja definida como centro, e Shift para ele manter a proporção. E vou conectar com esse path aqui, ó, que quer dizer que eu cheguei no limite do módulo. 680. Eu poderia encontrar isso aqui com clique e o Alt pressionado, 680 pixels, definir o tamanho. Ou o terceiro jeito de fazer isso
é a gente pegar, clique e arrasta a partir de um dos cantos. Nesse caso eu escolhi o canto esquerdo aqui, conectou aqui, eu posso centralizar a tela, porque o meu grid ele é todo centralizado a tela, então se eu estou centralizando ou horizontalmente ou verticalmente ou outra forma, eu estou também alinhando ele ao meu grid. Vou mudar a espessura aqui para 1 ponto, que é a parte que eu falei para você sobre distinguir o que é grids do que é guides, e agora eu vou selecionar essa forma, Ctrl C para copiar, Ctrl F para colar na frente, e vou diminuir a partir do controlador superior 3 módulos. Então temos aqui 1, 2, 3. Consegui subtrair 3 módulos dele aqui. Vou apertar Ctrl C e Ctrl F. E agora diminuir 2 módulos e meio. Então posso contar aqui 1, 2 e meio. E agora eu preciso fazer os arredondamentos aqui. Só que como eu estou trabalhando com grids e quero criar relações... E preste atenção nessa frase. Eu quero criar relações. Então é uma pré-definição que eu estou fazendo aqui. Para na hora de criar o meu logotipo, eu ter a consciência do que eu quero fazer e saber como é que eu quero fazer isso. Eu tenho a predefinição de criar relações entre os arredondamentos aqui. Eu vou fazer o seguinte, com a tecla de atalho barra invertida, eu vou clicar em qualquer lugar da tela e colocar aqui, ó, 52 graus e o tamanho pode ser 800. Vamos lá. Apertar OK e alinhar essa nova linha que eu criei ao centro da minha artboard. Então ela está passando pelo centro das minhas 3 elipses aqui, uma linha que tem 52 graus. E agora qual é o meu objetivo? Eu vou pegar essa elipse menor aqui, com Alt Shift, jogar ela para a base da minha segunda elipse, certo? Conectou aqui e vou diminuir ela através do controlador superior para que ela seja a diferença entre minha elipse menor e a minha segunda elipse. Aqui tocou no Anchor, tá perfeito. Quando eu falo diferença assim, é como se eu estivesse diminuindo o valor da circunferência maior com o da circunferência menor, que no caso é a circunferência 2 e a circunferência 3 aqui. Essa elipse possui o diâmetro necessário para a gente fazer essa curvatura que vai acontecer aqui. Só que você nunca vai pegar a forma geométrica e conectar aqui, porque no final, quando você for utilizar a Shape Builder ou a Pathfinder, vai dar um problema, ou você vai ter que ajustar as coisas no olho, e você vai ficar insatisfeito, vai ficar um ciclo vicioso, mesmo sabendo que você poderia aplicar uma técnica de geometria que iria facilitar muito o seu trabalho. Vou apertar Ctrl Z aqui, e eu quero a minha elipse justamente onde ela estava. Vou voltar aqui na minha segunda elipse, na minha elipse 2. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma numeração aqui para a gente conseguir identificar, certo? Aqui é elipse 1, aqui vai ser minha elipse 2, e essa aqui vai ser minha elipse 3. Vou apertar Ctrl C aqui para copiar e Ctrl Z para voltar, né? Porque eu não tinha copiado. Essa aqui vai ser minha elipse 4, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha elipse 3 e copiar ela. Ctrl C, Ctrl F e trazer o controlador inferior dela para o centro da minha elipse 4, certo? Só que eu vou utilizar a tecla Alt para que ele repita em cima o que eu estou fazendo embaixo e Shift para que ele mantenha a proporção. O que eu estou fazendo é criando uma nova elipse que divide aquela diferença entre a elipse 2 e a elipse 3 em duas partes. E também graças a essa elipse a gente consegue ver a intersecção. Eu vou pegar aqui essas duas formas e aumentar a espessura para a gente conseguir enxergar. A partir da intersecção dessa reta de 52 graus e essa elipse que a gente acabou de criar, que divide a diferença entre a elipse 2 e a elipse 3 em duas partes, é o centro dessa elipse que tem o diâmetro igual a essa diferença. Se ficou confuso para você essa explicação, dá um pausa no vídeo, olha o que está acontecendo e eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro para você. Eu sei que o diâmetro dessa elipse aqui é 100 pixels, porque eu estou olhando aqui na minha barra de controle, 100 pixels, posso apagar isso aqui e redesenhar essa elipse agora com o centro nessa intersecção aqui. Tecla L para invocar a minha Ellipse Tool. A partir dessa intersecção, apareceu Intersect aqui graças a minha Smart Guides, com a tecla Alt para definir esse ponto como centro, clico e coloco aqui, ó, 100 pixels. Dou um OK. E consegui desenhar uma elipse que ia tangenciar tanto a elipse 3 como a elipse 2 e que tivesse alguma relação com a reta de 52 graus que eu tinha definido aqui. E no próximo passo você vai entender o motivo de eu ter criado essa relação. Eu vou apagar essa elipse aqui, que foi uma elipse de marcação para mim, e agora fazer a nossa elipse 5. Aqui é a elipse 4. A elipse 5 vai ser a diferença entre a elipse 2 e a elipse 1. Posso chegar na minha elipse 2 ou 1, tanto faz. Vou fazer da 1 aqui para ficar diferente. Ctrl C, Ctrl F e vou diminuir ela a partir do controlador inferior. Posso chegar aqui, Shift para manter a proporção, até encostar no topo da minha elipse 2. Apareceu Anchor ali, perfeito. E eu quero posicionar onde essa elipse, que eu vou chamar agora de elipse 5. Eu quero posicionar a lateral dela
com essa linha de 52 graus que eu acabei de criar. Então eu quero uma coisa mais ou menos assim, porque ela consegue se relacionar com a elipse de baixo. Então é uma coisa que faz sentido, é uma coisa bem proposital e que eu acho que a pessoa que lê esse símbolo depois, ele vai entender essas relações, vai entender que está harmônico por conta dessas relações. Mas para fazer isso, você nunca vai chegar aqui e posicionar a elipse 5 de forma que, nossa, eu acho que vai aproximar, só dar um zoom, apertar Ctrl Y para mudar o modo de visualização para outline e posicionar de uma forma que, não sei o que lá, você vai ter muito trabalho para fazer uma coisa certa. Vale muito mais você investir seu tempo fazendo uma coisa que você tem certeza que é um processo, uma técnica realmente eficaz, do que você desperdiçar o seu tempo fazendo uma coisa que você vai se arrepender depois e vai te prejudicar em questão de otimização e eficiência, certo? Ctrl 0 para dar um Fit Artboard aqui, o que eu vou fazer? O mesmo processo que eu fiz antes. Eu vou apertar Ctrl Z para voltar a minha elipse onde estava, vou utilizar a minha elipse 2, Ctrl C, Ctrl F, e vou utilizar o controlador superior para tangenciar o centro dessa elipse. Clique e arrasta. Eu vou apertar Alt para replicar o processo para a parte de baixo também e Shift para ele manter a proporção. Manteve a proporção aqui, Center, beleza, consegui encontrar esse Center e vou identificar isso aqui como uma linha de marcação. Eu costumo mudar a cor ou para um rosa, ou para um vermelho, ou para um ciano, para conseguir identificar e apagar depois essa linha de marcação. Essa reta de 52 graus e essa minha elipse de marcação, que eu vou aumentar a espessura agora, traz para a gente essa elipse, que é a diferença entre a elipse 2 e a elipse 1, que vai tangenciar a elipse 2 e a elipse 1 também. Só que eu quero fazer uma relação desse tipo aqui, ó. Eu quero fazer com que a lateral direita dela encoste nessa linha e também tangencia as elipses 2 e 1. Só que o processo é um pouco simples, tá? Então o que eu vou fazer agora? Pegar essa reta de 52 graus e movimentar ela de modo que eu consiga encontrar o centro dessa elipse aqui. É basicamente o seguinte processo, tá? Eu venho com a minha Ellipse Tool, vou marcar o Anchor aqui, que é o ponto de tangência em eixo regular com essa elipse. Você entende que se eu movimentar ela 60 pixels, eu estou encontrando o centro dela. Ah, mas por que 60 pixels? A elipse ela tem 120 pixels. O raio representa a metade do diâmetro. Então eu fiz a movimentação aqui, ó, em sentido perpendicular para ter uma reta paralela, 60 pixels. Independente da angulação disso aqui, o processo seria o mesmo. A movimentação perpendicular de uma reta para criar uma paralela a ela, com a distância igual ao raio dessa elipse. Então o que eu preciso fazer? Vou apertar aqui Ctrl Z só para voltar como estava antes. Eu vou movimentar essa reta 60 pixels no sentido perpendicular para ter uma paralela. Com a minha Move Tool selecionada, eu vou apertar a tecla Enter e fazer o seguinte. Vou trabalhar com essas duas ferramentas aqui, a Angle e a Distance, e fazer o seguinte. Illustrator, eu quero fazer a movimentação de uma reta 52 graus no sentido perpendicular. A perpendicularidade se dá a partir da soma de 90 graus do próprio ângulo. Então, posso colocar aqui, ó, mais 90, certo? Eu estou somando 90 e graças ao Illustrator receber essas operações matemáticas básicas, a gente consegue fazer soma, subtração, multiplicação e divisão. Vou clicar em Distance agora e colocar 60 pixels. Apertei Tab, né, para poder descer e aperto Copy. Pronto. A intersecção entre essa minha nova reta e a minha elipse de marcação é o centro dessa elipse 120 que vai ter a lateral tangenciada por essa reta 52 graus e também tangenciar as elipses 1 e 2, certinho? L para invocar a minha Ellipse Tool. Nessa intersecção, Alt, clico, 120 pixels, posso apertar OK. Deixa eu apagar esse modelo aqui, colocar aqui mais próximo e apagar as minhas linhas de marcação. Posso dar o zoom para ver se está tudo certinho lá. Apertar Ctrl Y. Aparentemente tudo certo. Aí você pode estar pensando, cara, mas e o outro lado? A gente vai usar um pouco mais a nossa sagacidade aqui nessa parte de trabalhar. Eu vou apagar os números porque eu acho que a gente já conseguiu se localizar bem e mudar a espessura da reta para a espessura padrão, que é de 1 ponto. Aqui eu estou usando a Eyedropper com a tecla de atalho I para poder invocar ela. Clico no objeto que eu quero que ela copie as propriedades e ela recebe aquelas propriedades. Vou selecionar agora tanto essa elipse 5, a elipse 4, como também a minha reta. Vou invocar a minha Reflect Tool com a tecla de atalho O. Clico e arrasto para o lado, só que agora utilizando a tecla Shift, para que seja um espelhamento totalmente horizontal. Alt para poder duplicar esse processo e pronto. Consegui fazer dos dois lados de maneira muito mais simples.
Eu vou duplicar as minhas guides aqui com Alt e arrasto para baixo para chamar isso aqui de Final. Posso ocultar a visualização das minhas guides e agora eu vou utilizar a Shape Builder para conseguir combinar essas formas. Com a tecla de atalho Shift M eu consigo invocar a Shape Builder e eu vou somar aqui com clique e arrasta. Que bem simples. Vou selecionar o resultado final disso aqui, Ctrl X, Ctrl A para selecionar todo o resto e Delete para poder apagar. Ctrl Shift V para colar no local e posso inverter o que é Stroke, porque a gente está vendo que o Stroke é de um ponto e está preto. Eu posso inverter do Stroke para o fio com a tecla de atalho Shift X. Apertei Shift X, eu vou mudar a opacidade do nosso Final aqui para 20% e visualizar os nossos guides e está pronto o nosso símbolo. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E aqui embaixo, também na descrição, eu deixei para você o link para download do meu e-book gratuito Illustrator para a criação de logotipos, onde eu ensino essa e outras técnicas para a criação de logotipos geométricos no Illustrator.